Olá, turma, tudo bem? Professor Wolfrido. Eu resolvi fazer uma aula para vocês, gravada aqui, e vai ser bem curtinha, bem simples. Nós vamos falar sobre a tabela periódica, alguns conceitos iniciais para que a gente possa avançar com a última parte da matéria. Então, para começar essa aula, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. E pronto, a gente está aqui com a tabela periódica. Essa aqui é uma tabela periódica constituída pelo Conselho Regional de Química Região 4. Ela é uma tabela do ano de 2011, ela não está completa, mas para a nossa aula isso é o suficiente para que a gente possa estar estudando. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que a tabela periódica ela é ela veio de um conjunto de tentativas de organizar os átomos, ou seja, os elementos químicos, em uma ordem que fosse lógica e útil para o dia a dia dos químicos. Não apenas saber o número de prótons que ele tem, o número de massa que ele tem, mas era importante saber quais átomos se comportavam de forma semelhante. Muitas tentativas foram feitas, e principalmente os átomos eram organizados pelo número de massa, ou seja, pelo somatório dos prótons com os nêutrons do núcleo. Porém, uma outra organização trouxe um resultado melhor, que foi a organização pelo número atômico e também por algumas características marcantes entre os átomos. E quem trouxe essa organização foi o químico russo Dmitry Mendeleev, e ele, nessa organização, ele era professor também, ele conseguiu trazer essa estrutura que nós temos hoje. É claro que a tabela que ele construiu no século retrasado não é a mesma que nós estamos vendo hoje, mas a estrutura, a organização é a mesma. Ele foi tão genioso que conseguiu deixar espaço para os próximos elementos químicos. Então, para a gente não se alongar, vou usar o cursor aqui do mouse, a gente tem que pensar na tabela periódica de duas maneiras. As linhas, que são as linhas deitadas, nós chamamos de períodos. Eu vou acionar aqui alguns recursos. Então, essas linhas deitadas são chamadas de períodos, e as linhas em pé são chamadas de famílias. Nós temos 7 períodos, cada período corresponde a uma camada eletrônica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou KLMOP-Q. E todo mundo que está no primeiro período são elementos químicos que têm uma camada de elétrons, todo mundo que está no segundo período tem duas camadas de 2 elétrons, e seguindo esse raciocínio até a sétima camada, sétimo período, onde todo mundo tem 7 camadas. Isso é um conhecimento básico. Os períodos são chamados de 1 a 7. Porém, as famílias, elas recebem nomes distintos. Então, famílias, as linhas em pé. Então, eu vou começar aqui. A primeira família é a família 1. Se eu chamar a família 1, eu vou incluir todo mundo que está aqui. Mas se eu chamá-la de metais alcalinos, eu só vou colocar aqui apenas esses elementos que eu marquei aqui, que é a família dos metais alcalinos. O hidrogênio não entra porque ele não é metal nessa família, mas se eu chamar de família 1A ou 1, é a mesma família. A família 2 é chamada de família dos metais alcalinos terrosos. São metais que se comportam diferentes. Deixa eu puxar a nossa setinha para cá. Eu vou tirar a seta aqui que vai ficar mais fácil para a gente estar olhando tudinho. Bom,
Essa família, todo esse pedaço aqui, a gente não, essas famílias recebem o nome que estão em cima. Família 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ou antigamente como 3B, 4B, 5B e seguindo essa sequência. Essa família aqui é a família dos... Alguns livros, autores chamam de família do boro, também conhecida como 3A. A próxima família, a família do carbono, ou família 4A ou 14, né? A próxima família, família do nitrogênio. Perceba que é a família do boro, família do carbono e família do nitrogênio. Agora, as famílias que realmente têm nomes bem definidos, que está em todos os livros, é essa família aqui, a família dos calcogênios. Calcogênios, estou falando o marcando o, porque aqui eu tenho o oxigênio. Já é uma ponte para você estar aprendendo. E a família 16 ou 6A. A próxima família é a família dos halogênios, e escrevemos isso com H. Halogênios. É a família, é muito marcante essa família. A gente tem esses elementos que percebemos em várias áreas da química: o flúor, o cloro, o bromo e o iodo e o astato. Uma maneira que eu brinco com meus alunos para poder aprender é Flamengo, clube brasileiro incomparável a todos. Fica a dica aí para quem é flamenguista. E a última família é a família dos gases nobres. Eles têm esse nome porque são os elementos químicos da tabela periódica. De uma forma geral, eles não se juntam com outros elementos. Eles nem dão nem recebem elétrons. Os demais átomos que vocês estão vendo aqui, ou seja, elementos químicos, eles dão e recebem elétrons para poder ficarem estáveis. Esses caras aqui não precisam. E eles são o espelho do comportamento para todos os outros elementos químicos aqui, tá? Então, o grupo A é aqueles que estão em cima, e o grupo B são aqueles que estão embaixo. Tá? Outra aula eu vou falar um pouco mais sobre eles, tá? Mas são chamados de elementos representativos, os que estão no alto, e os elementos de transição, aqueles que estão embaixo. Alguns detalhes, quando você pegar uma tabela periódica, você precisa olhar isso aqui, a legenda. Vou chegar aqui. Deixa eu dar um zoom. Só um minutinho. A legenda, ela vai trazer para você... Deixa eu pegar... algumas informações. Número atômico. Então, todo número que está em cima é o número atômico. Por exemplo, 27 do cobalto. O símbolo, que vai ser essa letrinha que representa. O próximo item vai ser o nome do elemento, cobalto, e o número de massa, 58,93. Esse número é porque vem de uma média, tá? Nem todo cobalto é igual ao outro. O que é igual ao número de número de prótons, 27, mas o número de massa pode variar, tá? Então, isso é uma informação que você vai utilizar esses dados na tabela periódica para várias coisas. Deixa eu reduzir aqui o zoom. Algo que você precisa saber: todo mundo que está nesse quadradinho aqui azul são gases e não metais. Todos que estão nesse quadradinho vermelho, ou não sei, para mim pode ser quase um vermelho, são metais. Todos que estão nesse quadradinho amarelo são metais de transição, ou lantanídeos ou actinídeos. E os que estão nessa cor aqui, que é por um laranja entre o marrom, são semimetais. Mas isso é conversa para um pouquinho depois. Então, para não nos alongar muito na tabela, sobre tabela, inicialmente é isso, tá? Uma revisão. Então, nós temos períodos,
linhas deitadas, são 7, representa as camadas, todo mundo da linha 1 tem uma camada, todo mundo da linha 2 tem 2 camadas de elétrons, e assim seguindo meu raciocínio até a linha 7. As famílias, nós vamos ter as principais, são os metais alcalinos, começando do lítio ao frâncio. O hidrogênio não é metal, é um gás que tem um comportamento muito próprio, não se classifica nem metal a metal, nem semimetal. A segunda família é metais alcalinos terrosos, e a gente vai pular para a família do oxigênio, que a gente chama de família dos calcogênios, a família onde está o flúor, que é dos halogênios, e a família dos gases nobres, que é essa família aqui. Um detalhe que eu quero mostrar para vocês é que os números atômicos são organizados assim, 1, 2, é uma sequência, 3, 4, 5, e vai seguindo até aqui. O que às vezes o aluno muito se confunde é quando chega no lantanídeo. Ele é o 57, e aí você tem o lantanídeo sério, uma quantidade de elementos químicos que vai do número 57 ao número 71 de número atômico, que eles têm as mesmas propriedades químicas e físicas, e eles não poderiam ficar em linhas, em colunas, ou seja, famílias que não são a deles, porque quem está aqui tem uma característica diferente de quem está aqui. Então, escolheu-se fazer uma gaveta, onde todo mundo que é igual entrar na gaveta. Então, dos 57 ao 71, todos têm o mesmo comportamento químico e físico. Então, entraram aqui a mesma coisa a partir do actínio, que são os actinídeos. Todo mundo dos 89 até o 103 tem um comportamento muito parecido. Então, entraram numa gaveta para não poder misturar. Por isso que nós temos aqui a série dos lantanídeos, porque começa com lantânio, e dos actinídeos, que começa com actínio. Essa é a organização básica da tabela periódica. O que pode também te pedir é a localização. Então, vamos lá. Por exemplo, o hidrogênio está no período 1, família 1. O lítio está no período 2, família 1. O magnésio, o cálcio, vamos pegar o cálcio, está no período 3, família 2. E a gente vai fazendo assim. O flúor, ele está no período 1, 2, na família 17, ou dos halogênios. O fósforo está no período 1, 2, 3, família 15. Então, é assim que você faz a localização. Pessoal, o básico é isso para a gente poder começar, é uma revisão. Dúvidas, é só mandar para mim a dúvida, que estarei respondendo a vocês. Então é isso, espero que tenham gostado, e na próxima aula a gente continua com o vídeo. Um abração.